Bem, olá, mais uma vez nós nos reunimos aqui para o nosso estudo do pensamento e vida, e nós estamos no capítulo 29, que é o penúltimo, que trata da morte. Hoje é dia 9 de agosto de 2022. Então nós damos as boas-vindas para a gente, para aqueles que estão se juntando a nós, seja por gravação, seja agora ao vivo. E nós, como sempre comentamos, né, o livro Pensamento e Vida é aquele manual de comportamento, né? De assim, aconselhamento, como é que a gente deve agir na Terra. E foi materializado aqui através da psicografia de Chico Xavier, o espírito que escreveu, né? Psicografou, através de Chico Xavier, foi Emmanuel. Mas nós vamos agora começar com a nossa prece de abertura. Então, uma prece bem simples, basta que nós elevemos nosso pensamento a Jesus, lembrando dele o quanto ele é importante em nossas vidas, como protetor, como amigo, como o nosso modelo e guia. E não somente para nós que aqui estamos, mas para toda a humanidade. Então, a importância dele em nossas vidas é muito grande. E por isso nós nos referimos a ele e pedimos para que, nesse momento, querido mestre, possamos aprender com toda a riqueza que a intuição dos amigos espirituais podem oferecer, a lição desta noite, ou desse dia, ou enfim, desse momento em que nós estamos aqui reunidos. Obrigado, querido Mestre Jesus, por dar-nos esta oportunidade bendita e permitir que os amigos espirituais possam nos auxiliar no melhor entendimento da lição da noite de hoje. Então, em vosso nome, Mestre Jesus, e de todos esses amigos que nos assistem, nós damos por iniciada a nossa sessão de estudos. Hoje, Pensamento e Vida, capítulo 29, Morte. Que assim seja. Muito bem. Esse capítulo é bastante interessante da maneira com que Emmanuel trata, porque ele trata de uma forma assim bastante curiosa. Ele trata da vida como sendo um curso que a gente faz, né? Uma escola. E a gente, depois que nós nos formamos, normalmente na escola, então nós temos o nosso diploma, o nosso certificado, aquilo que vai nos certificar que nós fizemos o curso e o aproveitamento que nós fizemos dele. Então, essa é bastante interessante a forma com que Emmanuel nos apresenta a vida e, consequentemente, a morte. Então, vamos seguir com o estudo. Bom, antes de entrar no primeiro parágrafo, eu gostaria de fazer um comentário de que a morte é algo assim que, para nós, ela às vezes, nos atinge de tal maneira que nos dói, porque, naturalmente, a gente está se lembrando, está experimentando a separação de alguém que a gente ama, ou não, mas alguém que sai de nossas vidas, da nossa convivência, do nosso campo visual e de contato, propriamente dito. Mas a gente se esquece que nós não viemos daqui, nós estamos voltando de onde nós viemos. Então, portanto, é muito importante que nós pensemos na morte de forma natural, que durante a vida, durante a nossa reencarnação, como nós chamamos, que nós tenhamos, assim, essa consciência de que nós não somos daqui. Então, nós estamos temporariamente aqui e retornaremos aqui quantas vezes forem necessárias e permitidas, e for permitido. Porque vir para cá não é uma coisa assim que simplesmente falar, agora eu vou, como se a gente comprasse numa agência um bilhete aéreo e fosse para algum lugar, ou pegasse uma agência e buscasse uma excursão para ir. É um tipo de excursão, mas é uma excursão que tem um objetivo bastante importante, que é o aprendizado, né? Então, feito esse preâmbulo, né, para tranquilizar a gente que nós não somos, assim, não tratamos a coisa como sendo fúnebre, triste, né, aquele peso
mas sim com naturalidade. Basta que nos preparemos e a morte passa a ser um evento como qualquer outro em nossas vidas. Claro, tem dor que está envolvida porque nós nos separamos normalmente de quem a gente ama, mas ainda assim, com compreensão, essa dor não vai nos levar ao desespero. Então, é basicamente isso. Então, vamos lá. Então, Emmanuel tem não é a primeira vez que ele fala que a mente é o espelho da vida, né? Então, e mente, claro, é aquilo que realmente funciona na nossa constituição seja encarnado ou não, seja espírito ou desencarnado ou não. Então, a mente é o espírito, né? Então, e ele sempre se refere ao espelho da vida. Me parece, sim, uma forma bastante, até poética de falar isso. Mas vamos lá. Sendo a mente o espelho da vida, a mente reflete a vida, né? Entenderemos sem dificuldade que, na morte, lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas, né, que é gravada, entalhada, por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Então, tudo aquilo que nós vivemos, né, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós refletimos da maneira mais intensa, ela reflete. Então, o refletir aqui que eu falei é de reflexão, né? Mas ela reflete o que somos nós. É o nosso espelho, é o espelho da vida. Então, todas as experiências, tudo, né, fica como não digo esse fantasma, não é coisa, mas esse quadro, né, impresso em nós, porque são nossas experiências. Guardando o pensamento, e ele se refere ao pensamento como sendo plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários. A maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, na maioria das vezes, a individualidade reencarnada, ou seja, nós, espíritos reencarnados, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, se liga a ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Então, vamos trocar em miúdos tudo isso que ele fala aqui, né? Então, o pensamento, esse plasma fluídico, ele vai guardando, né? O resultado de tudo aquilo que ele vai criando, substancializando, né? E ele coloca nisso tudo vitalidade, vida e movimento temporário. Então, naquele momento, ele está nessa ebulição do que ele guardou tudo, que ele criou, né? A maioria das criaturas terrestres na transição do sepulcro, então, na morte, quando passa da condição física para a condição espiritual. Física, que eu digo de reencarnado, né? É naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação. Então, ela está ligada, ela está conectada, ela está como que hipnotizada pelos quadros que ela própria criou, né? Resultado da sua imaginação. Então, é como aquele sonho que a gente tem, que não tem nem pé nem cabeça. Ele tem fundamento. É que essa tradução do que aconteceu para o que a gente pensa, o que a gente avalia, o que a gente entende, é uma coisa meio sem pé nem cabeça. Poxa, eu estava num lugar, de repente já não estava em outro. Eu sonhava com uma pessoa, mas eu sabia que não era aquela pessoa, mas sim uma outra. É totalmente, né,
sem pé nem cabeça, mas, na verdade, aconteceu tudo normalmente, tinha começo, meio e fim, tinha lógica no sonho, mas no traduzir para a nossa condição, assim, essa de vigilância, de estar acordado, então a coisa vem meio confusa. Então, é como ele fala, obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios que nem acontecem no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, o ser encarnado, né, a individualidade encarnada, em vez de se separar do aparelho físico, do corpo, fica conectado com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias. Que sensações primárias? Aquelas mais básicas ainda, e não mais elevadas, que ele ainda está ajustado, que ele ainda está pertencendo. Então, é uma condição de dificuldade. Kardec chama nos estudos isso aí, que é aquela condição de... deixa eu ver como é que... Esqueci o nome, né? Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é naquele momento que a pessoa não está calma, onde ela está realmente abalada. Ela está, assim, se adaptando. Eu realmente esqueci o nome, mas que se dá isso. Mas daqui a pouco eu vou me lembrar, com certeza. Tá bom? Então, essa é a condição nossa quando nós desencarnamos. Nem sempre é de uma condição calma, tranquila. Ao longo da nossa lição de hoje, nós vamos ver essa condição também. Mas muito provavelmente seja nossa. Mas isso não precisa durar uma eternidade, séculos, milênios. Não. É uma questão de tempo. Por isso os espíritos nos recebem e procuram nos induzir ao sono reparador. Porque naquele momento a gente não está na melhor das nossas tranquilidades, da nossa calma, né? Porque é um processo que, para algumas pessoas, pode pesar um pouco. Então, vivendo muito tempo numa condição, quando a gente passa para outra, separado do corpo, vai precisar de um tempinho de reajuste, né? O que é normal. Quando a gente está doente, a gente não precisa depois do restabelecimento, do pós-operatório, do pós-tratamento. Precisamos ali de ficar tranquilos, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Aí, ele segue dizendo, né? E aí, vamos ver, já começa a entrar mais com esse ponto de aprendizado. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Então, é como se fosse uma insistência, é o estudo. Então, da mesma forma, então, cada parte da nossa existência precisa ter um tipo de educação. Então, quando nós estamos naquela idade que não sabemos nada ainda, em termos de conhecimento acadêmico, não sabemos ler, não sabemos escrever, nada disso, então a gente está tendo um aprendizado ali, de alguma maneira, junto aos pais, junto à família, junto à comunidade que ele vive. Então. Depois ele vai para o primário. Então, aquele primário, ou o ensino básico, o ensino elementar, ele é característico da condição do espírito. Aí depois ele vai para um segundo grau, né? Que já é um passo à frente. Então, ali ele está aprendendo aquilo que lhe é característico, que é necessário para a idade que ele tem e já com o conhecimento anterior adquirido. Então, é um acúmulo, né? Então, depois, e aí para frente, graduação, pós-graduação, e aí vai, né? Se for esse o percurso desse espírito. Então, para cada círculo da existência, para cada momento da existência, a gente vai tendo o seu momento apropriado de aprendizado, né? E
depois ele fala, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Então, nós vamos tendo sempre uma referência anterior para poder aplicar no futuro aprendizado, ou no presente aprendizado ou no futuro. Então, é esse ciclo, né? Cada ciclo da nossa existência. Então, aqui ele já começa a dizer, olha, a vida é um aprendizado, como se fosse uma escola. Então, é um processo educativo, é um processo da educação. Como ele fala, necessitam do hábito. Para que a gente possa aprender, a gente precisa do hábito. E aí a gente vai aprendendo que não é só hábito, que é persistência, né? Que é insistência, que é disciplina, que é uma série de coisas para que a gente possa aprender, para fazer com que esta seja uma existência produtiva, uma existência que realmente venha a contribuir com o nosso crescimento espiritual. Ainda ontem, num outro estudo, a gente falava da pressa, né, de querer já sair santo dessa encarnação. É humanamente impossível, porque nós temos que respeitar as limitações que a gente tem. Então, para que a gente seja alguém realmente capacitado, melhorado, que a gente possa aprender, ter a lição aprendida, nós precisamos de muitas vezes passar por aquilo. Por isso que ele fala, o espírito, quer dizer, todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Então, vocês imaginem, ou melhor, imaginemos quantas vezes nós repetimos a mesma lição em existências assim, subsequentes, uma atrás da outra, a mesma lição. Então, a gente não sai desse círculo enquanto, e aí nós estamos falando já da existência espiritual, né? Enquanto a gente não aprender a lição. Não importa quantas vezes a gente recapitule a lição, desde que a gente aprenda, não tem limite. Deve ter espírito aí que está passando pela mesma situação já há muito, muito tempo, por muitas e muitas encarnações, e não aprendeu ainda. Então, é como a gente virar um aluno repetente na escola. Mas vamos lá. Aí, Emmanuel fala, as classes, né, as salas de aula, as edições, são vastos setores de trabalho específico. Por que específico? Né? Porque a gente vai ter um objetivo. Então, vamos lá. Setores de trabalho específico, plasmando, né? Criando, modificando, né? Por intermédio de longa repercussão, os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. Então, se eu quero ser um engenheiro, eu tenho que estar trabalhando, né? Aquilo longamente, então, naquelas lições. Eu não posso ser um engenheiro estudando medicina. Eu não posso ser um engenheiro estudando economia. Não posso ser engenheiro estudando administração, odontologia, qualquer que seja outro curso. Então, eu tenho que estar focado naquilo. Então, nossos objetivos. Então, ao longo da nossa existência, nós estamos alimentando o nosso banco de experiências, de informações, fazendo aquilo que temos interesse, que é objeto de nosso interesse. É assim que o jovem, destinado a essa ou aquela carreira, é submetido. Então, ele escolhe a carreira dele, ele passa a estudar aquelas matérias para poder atingir o objetivo dele. Nos bancos escolares, há determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. Então, ele não aprende só aquilo que ele está vendo na teoria, depois na prática, não. Ele está também aprendendo através da experiência dos professores. Eu tive uma experiência muito interessante
recentemente, onde eu fui submetido a uma cirurgia na boca, né, colocar aqueles pinos, né, para implante, e foi numa universidade aqui. E eu foi a primeira experiência minha, eu fiquei impressionado de ver o profissionalismo. Primeiro, são alunos dentistas de pós-graduação. Então, não são pessoas inexperientes que estão no segundo, terceiro ano de odontologia. Não, já são formados, porque é uma matéria que exige um passo além, porque já é uma cirurgia que é feita, um operatório, um processo operatório. Então, uma intervenção. E aí, as pessoas aplicam o que já sabem, os profissionais aplicam o que já sabem, mas sempre sob a orientação do mentor, do professor que está ali. E o professor mostrava muita experiência. E ele ia passando essa experiência para os alunos. Então, e eles tiravam a dúvida. Mas isso aqui, eu acho que eu levo por esse caminho. Ele fala, exatamente, é isso mesmo. Aí depois, não, mas e depois eu posso fazer isso? Não, veja bem, se você fizer isso, vai ter essa consequência. Então, foi muito interessante essa condução, que é exatamente isso que ele está falando aqui, que aprende com o conhecimento já adquirido, mas também com a experiência dos professores, né? A experiência dos orientadores, porque eles já tiveram essa experiência antes, já precederam os passos na senda profissional escolhida. Então, isso na vida está aí. A gente aprende com tanta experiência dos outros, aprende com o erro dos outros, né? Hoje eu tive a oportunidade de escrever uma carta para um menino que eu conheço desde os 4 anos de idade, mais ou menos. Esse menino fez uma escolha equivocada. Ele está com 25 anos. Ele está detido num sistema aí, penitenciário, né? Então, ele está lá no complexo aí. E aí ele está prestes, se tudo correr bem, ele está prestes a sair, depois de tanto tempo. Ele foi envolvido num processo que talvez até nem tenha tanta culpa, e está correndo atrás e tal. Tem e não tem, né? Ele poderia ter evitado aquilo, mas ele, apesar dele não ter a história que a gente conhece, né? Conhecendo a família, tudo, apesar dele não ter assim finalizado o processo, mas ele estava no local, ele estava na situação, ele fazia parte de tudo aquilo. Então ele acabou tomando a culpa igual o grupo, né? E ele ele está detido. E aí mandei essa carta para ele e falei sobre as escolhas, que nós somos os responsáveis pelas escolhas e que a gente, em algum momento, quando faz a escolha equivocada, nós temos que responder por isso. Então, que ele tenha tido já o tempo suficiente para perceber que ele tem que tomar as iniciativas, as decisões por conta dele e não dos outros. Porque ele, mesmo saindo, ele vai ter a pressão daqueles que permanecem para que ele seja um braço fora da prisão. Então, na carta, eu estava justamente falando isso. E que não é fácil você se desvencilhar disso, de um novo recomeço. E que nós vamos, de alguma maneira, te ajudar, desde que você queira né, fazer a escolha certa e, naturalmente, ter o comportamento que exige, né, para que ele tenha realmente esse recomeço e possa ter a sua vida de novo sob as rédeas. Vamos ver. Então, mas é mais ou menos isso. Nós que já tivemos uma experiência, estamos tentando ser o mentor desse jovem para que ele possa tomar melhor ação, atitude, né? Então, nós aprendemos também com a atitude alheia, com o comportamento alheio. Então, é importante que a gente, no aprendizado, tenha isso aí, que a gente busque o conhecimento e também aquilo que nossos orientadores nos ensinam, né?
Aí ele faz uns exemplos. Olha, o futuro militar daquele jovem tá ali, vai, desde cedo, vai aprender a manejar os instrumentos de guerra, as armas, cultuando, né? Praticando as instruções dos grandes chefes, atendendo às instruções dos grandes chefes de estratégia. E o médico, futuro médico, deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas, antes do juramento hipocrático. Antes de ele fazer aquele juramento de Hipócrates, né, de pegar o canudo lá e falar tudo, né, os valores éticos da profissão que ele vai estar exercendo. Então, cada um deles, esses dois, como dois exemplos, né, o militar e o médico, vão ter que fazer a sua lição de casa para que chegue naquele objetivo que ele estabeleceu para ele, né? Em todas as escolas de formação, a gente vê professores ajustando a infância. Lembra que a gente falou? Não tinha lá primeiro a escola, tal, então ali, depois vem o ensino fundamental, então está aprendendo, naquele momento. Depois vem a madureza, a mocidade, então aquela fase, aquele círculo posterior. Mesma coisa, os professores estão trabalhando os jovens. E quando chega na madureza, né, já tem mais, já não é mais aquele jovem, já tem mais responsabilidade, uma nova postura sobre a vida, então ele segue aqueles princípios consagrados, aqueles princípios que foram elegidos, né? Nesse ou naquele ramo de estudo, não importa qual seja, mas tem sempre o mesmo roteiro, né? Fixando-lhe personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática, digerir tudo isso. Essa reflexão, né, para tornar mais efetiva a lição, o conhecimento, né, em forma de lições persistentes e progressivas. Então, é um processo, né? É um caminho a ser percorrido. Não é fazer a matrícula e já sai com o canudo. Não. Então, a vida é isso. Então, vocês percebem que tudo isso ele está falando, mas se a gente trocar escola, aprendizado, tudo isso por vida, experiências reencarnatórias, tudo isso, a gente vai ver o paralelo que ele está fazendo, né? A vida como uma escola. Aí, mais para frente, ele fala, agora, um diploma universitário no fundo, o pergaminho, o documento que confirma, o confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Então, quando ele recebe o diploma, ele está preparado. Diploma do quê? De todas as lições. Então, simbolicamente, aquele documento tem tudo que ele aprendeu, é um atestado de que ele passou pelas experiências e ele vai estar apto a servir na coletividade, a servir na comunidade, a servir ao próximo, na tarefa que ele elegeu por profissão. Então, ele já tem todo o conhecimento para que ele possa fazer isso. Então, de novo, olha só, é como se ele tivesse na vida, cada ser encarnado tivesse, ao longo do tempo, se acumulando, né, juntando as experiências. E aí chega um momento que ele se forma, ele recebe o seu certificado de conclusão do curso que ele fez. E é justamente aí que ele trata exatamente. Agora ele fecha falando da morte como sendo o recebimento do certificado. Então ele fala, segundo o mesmo princípio, do mesmo jeito que na escola acontece, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos. Então é o nosso documento de que a gente repetiu a lição, apanhou, estudou, passou noites em claros, estudando tudo, simbolicamente falando, ou comparativamente falando,
que é o estudo, né? A exploração, esse explorar, né, na verdade, da vida para o seu aprendizado. Aproveitar as experiências, e são repetidas experiências. Então, está ali. A morte é o certificado de conclusão de curso. Não fica até mais leve a gente falar dessa forma? Mas vamos lá. De vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. Então, ele vem com o objetivo de ser ou se transformar naquilo que ele acha que tem que ser, que ele almeja para ele. Então, eu venho para cá, o que eu quero dessa vida? Deixa eu avaliar, deixa eu pensar. Eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ser feliz, eu quero desenvolver o amor ao próximo. Os valores que realmente contam. Um pouco diferente da pessoa que chega para estudar, por quê? Para ser alguém, para ter possibilidade de ganhar mais dinheiro, né? Para eu ter status, para eu inventar coisas, para eu satisfazer o desejo meu de produzir algo de bom. Então, cada um tem a sua linha a percorrer em termos do que quer da vida, ou melhor, comparando o que quer da escola, né, do curso que vai fazer, e o encarnado, fazendo essa comparação, o que ele quer da vida. Que conhecimento que ele tem suficiente para poder saber que ele tem justamente isso, o poder de se transformar naquilo que ele imagina, que ele quer. É desse modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental. Então, ou seja, a morte carrega com ela, assim, através do espírito, então passar de uma fase, de uma condição para outra. Então, extrai, puxa tudo aquilo, todo esse conhecimento, né, o espírito, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Então, naquele momento, nós vamos estar vivendo aquela realidade. E nesse momento, nós vamos precisar digerir, ou ainda antes disso, nos acalmarmos para que a gente possa ter condição de avaliar tudo isso aí da vida. Tudo isso que nós acumulamos, todo esse aprendizado que a gente fez, que a gente teve. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu. Ele não fala assim, nós vamos para o céu. Não, nós vamos ter uma parcela de tranquilidade, de paz. É isso que vai acontecer, esse é o resultado. Se nós fizermos o bem, nós vamos ter essa parcela de paraíso dentro de nós, de céu. Lembrando que é tudo comparativo, é tudo uma forma figurada. Não é que vai para o céu quando morrer. Inclusive, aqui cabe até aquela observação. Não precisa ser espírito para ter essa parcela do bem, de felicidade, de céu, se ele agiu no bem. A religião é o que menos importa. Não precisa nem acreditar em Deus, mas o comportamento é que vai levar ele a ter esse sentimento de céu, de paz, de tranquilidade, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. Olha que bonito. Correspondente ao melhor da construção que nós efetuamos em nós mesmos. Nós somos o resultado daquilo que nós fazemos, que nós decidimos. Se aquele jovem que deu o exemplo da carta, ele escolheu aquele caminho, não tem certo, não tem errado, porque não cabe a nós julgarmos, mas ele é que tem que avaliar o que ele fez. Se ele fez bem ou fez mal para ele mesmo. Então, ele é resultado daquilo que ele quis, ele trabalhou, ele perseguiu. Então, não dá para culpar ninguém. O colega de cela, não dá para culpar
o professor que ele pouco teve, os poucos professores que ele teve, a mãe dele, o pai, eu, o Papa, o delegado, não dá, porque a decisão foi dele. Então, isso que ele fala. Se esse conteúdo é bem, teremos a nossa parcela do céu correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se for o mal, né, e se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno, ao invés de ter uma parcela de céu, não é uma do céu, é uma parcela de inferno, em vez de ter uma de céu, tem uma de inferno, que corresponde aos males de nossa autoria. Nós somos os artífices de nós mesmos. Nós assinamos embaixo. Fala, não, isso aqui é meu, é responsabilidade minha. Mas por que você está sofrendo tanto? Porque eu quis. Esse querer, entre aspas, é que ele agiu de tal maneira que o resultado foi o sofrimento. Até que se extingua o inferno de purgação merecida. Olha só, o inferno de purgação merecida. Ficar nesse limbo, ficar nessa condição até que tenha nova oportunidade. Por quê? Essa purgação merecida, numa situação muito desconfortável, foi aquilo que foi criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Cabe a nós. Eu gosto muito de que a gente tenha oportunidade de estar falando, porque isso vale para mim, né? De que eu sou responsável por mim mesmo. Eu sou responsável pelo que eu sou. Se eu tenho, até na carta lá a gente falava que você seja responsável pelos seus erros e pelos seus acertos. E não que outro tome essa decisão por você, que diga o que você tem que fazer. Se é um bom conselho, trabalha isso aí, passa pelo crivo da razão e segue. Se for um bom conselho. Se for mal, melhor não fazer. Passa pelo crivo da razão, vê as consequências, fala, melhor não. Então, é isso que a gente queria dizer naquela carta para ele. E você vai ter agora, quando sair daí, ter novas oportunidades. Então, é como se ele reencarnasse fora da prisão. Assim somos nós. As oportunidades que a gente vem para nova reencarnação, nova experiência reencarnatória, para que a gente justamente possa praticar a lição 1, 2, 3, 5, 10, 100, 1000 vezes. O que for necessário, desde que a gente aprenda, efetivamente aprenda. E aqui vem mais uma que é tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento, né? Que é o cisto, né? Falando aquele cisto mental, fica encapsulado ali, fica aquele como que um tumor, como que algo que está ali presente, né? Que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a feição de loucos autênticos, ou de verdadeiros loucos, né? Por nos situarmos distantes da realidade fundamental. Estamos longe da realidade, essa que é de verdade e não criada pela nossa cabeça. Então, é isso. Se a gente não se renova, se a gente não sublima, a gente cria essas doenças, mesmo, vamos chamar assim, esses cistos mentais, né? Que é produção de nossos reflexos pessoais. Nós vamos acumulando isso, acumulando, e dá nisso, essa ideia fixa, essa maneira de pensar, e pronto, a gente age como loucos, né? Sem razão.
É por essa razão que morrer significa, olha que bonito, penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Então, quando a gente morre, nós vamos dar de cara conosco mesmos. Nós vamos fazer uma viagem interna, porque não tem mais o corpo físico que tanto abafa a manifestação do espírito. Agora o espírito se manifesta integralmente, porque não tem mais esse cobertor, esse escafandro, essa canga que segura o espírito, né? Então, a gente faz essa viagem, penetra profundamente em nós mesmos, no nosso mundo interior, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes. O que é isso? Aquilo que a gente traz de outras existências, essa túnica, né? Como ele fala, de reflexos menos felizes, de atitudes, de procedimentos, de maneira de ser menos felizes, metamorfoseados, né? Modificados ou transformados em região alucinatória decorrente da nossa monoideia, né? De ideia fixa na sombra, ou transferindo-nos, né? Então, isso aí é a condição assim, de sofrimento. Mas também podemos optar por transferindo-nos simplesmente de plano, não ter nenhum tropeço, né? Melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem. Então, procurar fazer o bem, avançando em degraus consequentes, né? Que aí a consequência vem, né? Para novos horizontes de ascensão e de luz. Então, são escolhas que a gente faz enquanto a gente está fazendo o nosso curso aqui na Terra, o nosso curso de aprimoramento e progresso, o nosso estudo profundo de nós mesmos, de transformações, de modificações, de reformas. E quando se trata de reforma, não é dar uma pintura externa, não. Esconder o que está por dentro. Não. É fazer uma reforma como se a gente fizesse da casa. Mexer internamente, nos alicerces, mexer na fiação ali elétrica, na tubulação de gás, na tubulação de esgoto, na tubulação de água. É mexer mesmo na estrutura. Então, essa é a transformação nossa, né? E era esse o tema que a gente tinha para hoje. E no dia 6 de setembro, daqui a um mês, quase isso, nós vamos partir para o último capítulo desse livro, que é uma pérola. É um dos livros assim que se destacam, dentre tantos muito bons livros, sobre os nossos comportamentos aqui na Terra, durante a nossa experiência reencarnatória. Então, é isso que nós vamos estar fazendo daqui a um mês. Na próxima sessão de estudos, nós vamos estar no capítulo 30, que tem por título Amor, ele deixou por último, tema importantíssimo, ele quem emana, né, através da psicografia de Chico Xavier. Tá bom? Então, esse era o nosso tema de hoje. Eu espero que tenha atingido o objetivo da gente ter, assim, esmiuçado para melhor compreensão, para melhor aplicação daquilo que a gente daquilo que a gente leu na lição de hoje, tá bom? E desde já, obrigado pela atenção. Obrigada a você, Luiz. É tão gostoso te ouvir, assim, o jeito, né? A calma que você fala, né? Todo o conhecimento que passa. E eu, às vezes, quando eu tenho esse problema, um grave defeito, às vezes, dependendo do livro que está lendo, eu sou invadida de uma calma tão grande que eu penso assim, então, de acordo com o que está falando aí, acho que eu estou pronta para morrer. Pensa bem que ousadia a minha de achar que eu estou, né, assim, que eu estou realmente preparada, que eu cumpri isso. Às vezes eu vejo
mas a forma como que você, sabe, como que vai falando, e que torna realmente a morte algo tão comum, né, que vai acontecer para todos, e como nós podemos nos preparar ali. Me chamou bastante atenção aquela questão do... A gente morre, no penúltimo slide que você passou ali, que é como se fosse assim, a gente vai encontrar aquilo que a gente imagina. Então, assim, como que... É tudo casado, né, no livro. Como que o pensamento... Porque o tempo inteiro os espíritos falam a importância do nosso pensamento. Então, a pessoa que imagina, de repente, algo ruim, como que isso vai interferir, né, na passagem, não na passagem, mas na vibração, no sentimento espiritual da pessoa, na forma como que a pessoa vai chegar, né? Enfim, o meu comentário aqui, nem tanto porque você explicou tão bem, você coloca até os significados ainda das palavras mais difíceis que eles usam, não, mas assim, é uma forma tão gostosa que não fica dúvida, gente, Você no final falou bem no não... comecinho, assim, né? Falou que está preparada, né? Assim, eu não queria, assim, falar para você diferente do que você falou, porque nós já estamos preparados. Nós já somos, teoricamente, nós sabemos tudo isso. E com certeza, de alguma maneira, a gente ficou sabendo um pouquinho da mensagem desse livro. Porque ninguém vem para a Terra, ninguém vem para uma experiência reencarnatória assim, jogado aqui, como chuva, que cai do céu e, de repente, parece cachorro que caiu de mudança, né? Como a gente fala assim. Não sabe para que lado ir, sabe? Fica perdido. Não, a gente tem um preparo muito bem feito e a reencarnação, ela não cessa o cuidado que a gente começou a ter lá no plano espiritual, o preparo. Ele continua aqui. Nós somos cercados de uma torcida enorme para que dê certo a nossa reencarnação, em todos os sentidos. Então, eu concordo com você plenamente. Nós já trazemos, eu estou falando de um grupo de pessoas que busca esse conhecimento, como você, como a Cris, como você que está nos assistindo agora pela gravação, né? Então, nós já temos conosco, já carregamos conosco esse germe, sabe? Do bom comportamento, do trabalho no bem. Nós já temos isso. Agora, só que a gente tem que lembrar que a humanidade, a situação geral em que ela se encontra, dá para fazer uma comparação com um rio caudaloso, aquele bem, sabe, descendo com aquele volume de água enorme, e a gente está subindo o rio nas braçadas, assim. Você dá 2 braçadas, volta 3, vai dar mais 2, volta mais 3, porque é a condição do mundo. Mas nem por isso a gente para de dar as braçadas a gente. Mas a gente é levado também assim, a ser como a maioria é. É que nem votar. Elegeu alguém, queira ou não, você é parte daquela massa. Mas eu não votei, mas você é reflexo daquela massa. E quem está representando é o reflexo daquela massa. Então, não tem milagre. Então, nós aqui encarnados, nós somos o reflexo dessa massa. Mas nós já sabemos, Luiz, isso que é fantástico. Nós já sabemos para que lado correr. Nós já temos uma bússola que nos orienta. Se a gente não dá cabo disso, não tem problema. Na próxima a gente reforça. Se na próxima a gente não der cabo, na outra vez, que é o que a lição de Emmanuel fala para a gente, né? É a lição assim, sabe? Persistente, né? Repetitiva, tal. A gente não decora muita coisa. Ah, preciso tirar uma nota boa, vai lá e decora, todo mundo decora. Nem sabe direito o que está decorando, mas depois, um dia, a gente associa com alguma outra coisa e fala, não, então é para isso que serve, puxa, foi bom ter decorado, né? É uma forma de aprendizado, mas é tão bom, sabe, que a gente sabe que nós somos capazes, que nós somos aptos, que nós sabemos, né? Porque, nossa, eu fico muito feliz de, assim, de ser, como é que eu diria, não estamos falando em perfeição, santidade, nada disso. É assim,
de nós estarmos assim em sintonia, sabe, que a gente está assim, somos conhecedores. E que maravilha. E estudiosos, Agora, né? sabe que tem conhecedor assim, tem conhecedor assim, tem conhecedor de, né? Tem de todo Somos tipo, todos mas é aprendidos, né, Luiz? então, olha que maravilha. Nossa, e eu não sei nem se esse pensamento de vida, lá no plano espiritual, se eu tivesse contato, não sei se tive ou não, se eu poderia aproveitar bem aqui. Do jeito que eu sou esquecido, né? Assim, reencarnatoriamente falando, né? Não sei se vale a pena, mas estou aqui agora, assim, acordado, né? Em estado de vigília, estudando o livrinho que talvez eu não tenha estudado lá. Olha que maravilha, né? Então, essa é a beleza, né? Da gente ter essa oportunidade de ter esse conhecimento, ter contato com essa doutrina. Como esclarece, como leva a gente assim a uma paz. E aí sim, essa paz que você falou, não é minha, não é que eu estou falando, é a paz que você adquire pelo conhecimento que você, sabe, vai acumulando É nessa uma paz que doutrina. vem de dentro, né? Eu, às vezes, muitas vezes, quando eu leio alguns livros, assim, no final eu fico com uma paz, sou tomada de um sentimento tão gostoso, que é por isso que surge, às vezes, né, esse pensamento de falar assim, nossa, acho que eu estou preparada, mas é uma certa... Por mais que a gente esteja, assim, preparada há muitas vidas a gente está se preparando para isso, né? A gente já nasce Sim, preparado para partir. Mas é um pouco ambição ou um sonho meu achar que eu realmente estou preparada, porque, de certo modo, não que eu tenha cumprido tudo que eu preciso fazer aqui, mas é que, pelo menos, acho que o fato de eu pensar que hoje eu já sou melhor do que ontem, um tanto de coisa que eu não faria, né? A gente já mudou, isso aí já me conforta um tanto. Agora, você falou essa coisa que interessante, né? Como que bateu, que você disse, comparou de certo modo com a política, tipo assim, a pessoa, não vou tornar assunto político não, mas é que você deu o exemplo assim, né? Que a pessoa que mas não o vota, processo político, né? a pessoa que não vota, ela é responsável sim pelo candidato que entra, porque embora ela não votou, mas o voto dela contribuiu para que alguém chegasse lá. Na hora que você falou isso, veio esse pensamento assim, e também para a nossa vida, né? O que acontece no mundo hoje em dia, nós também não podemos cruzar o braço e achar que nós não somos responsáveis, porque o nosso silêncio também, a nossa omissão, do mesmo jeito de um voto, né? A nossa omissão para o que o mundo está acontecendo. E aí eu acho fantástico, já tirei muito cabelo por causa disso, mas hoje eu acho fantástico essa nova geração. Eu falo cabelo, já arranquei cabelo por causa das minhas filhas, que vêm com umas ideias tão diferentes, mas com um grito de justiça dentro delas, assim, de não aceitar o preconceito, de não aceitar a discriminação, sabe? E às vezes, assim, é um choque que eu levei várias vezes comigo, de repente, coisa que eu nem percebia que o meu pensamento podia ser um pouquinho, não preconceituoso, no senso, uma fala que a gente está acostumado a ouvir, que sempre foi normal no nosso vocabulário, que hoje em dia não pode mais, e eu passei por aquele momento de repente achar, tipo assim, nossa, mas que quase uma que frescura isso tudo está acontecendo, mas eu precisei mudar para entender assim, opa, é essa geração que está vindo para poder mudar aquilo que para a gente era normal, mas que não devia ter sido nunca, né? Então, assim, quando você falou desse negócio da política, tipo assim, a omissão do voto para o que está acontecendo hoje faz muito sentido. E uma vez que a gente acredita na sucessão de vidas, a gente tem que vir como essa nova geração mesmo e batalhar pelo que é certo, porque a gente não sabe como, em que situação que a gente vê amanhã. Então, a gente que está aqui, eu que estou aqui em Denver, você que está aí em São Paulo, a Cris está no Rio, ou qualquer outro lugar do mundo, quem estiver assistindo de qualquer outro lugar do mundo, a gente tem que preocupar sim com o que acontece aqui conosco, o que acontece no Brasil, o que acontece na África, o que acontece em qualquer lugar do mundo, e o que é certo é certo. E o que é errado, mesmo que ninguém esteja vendo, né? O que é errado é errado. Então, a gente tem que preocupar com isso para depois, né, fazer sentido esse capítulo que você passou e agora dissertou tão bem, né? Que é a morte, que é o poder partir daqui levando o que a gente deixou para essas pessoas aqui, né? E o que a gente vai levar. Quais foram os votos que a gente fez, né? Porque
nós estamos escolhendo uma forma de vida através do nosso voto. A gente opta por uma coisa ou outra. A gente vai, as atitudes nossas é o nosso voto diário, ou a cada minuto. Todo tempo nós estamos, entre aspas, votando. Então, são as escolhas. Quem que a gente está colocando, né? Que comportamento que a gente está contribuindo para o todo. E aí entra todo esse monte de coisa. Então, vem esses jovens aparentemente rebeldes, mas são rebeldes no bom sentido. Estão se rebelando contra essa situação morna, essa situação assim cristalizada que a gente herdou de nós mesmos, porque nós somos reencarnados, desculpa. Somos reencarnados, né? O que significa aí? De novo. Nós estamos aqui de novo. Ou seja, fizemos alguma coisa e estamos aqui recebendo, ou usando, ou submetido aquilo que nós mesmos fizemos, de bom e de mal, no nosso voto, entre aspas. Então, não adianta, a gente é resultado de nós mesmos, somos resultados de nós mesmos, né? E sabe, Luísa, sabe, Cris? E sabe quem mais estiver ouvindo? É a parte bonita da coisa, a parte da responsabilidade. E a gente precisa, de uma vez por todas, pensar no mundo como uma única sala, um salãozão, onde está todo mundo ali. E mais longe ainda, encarnado e desencarnado, no mesmo salão. Não dá para dissociar a interferência nossa no mundo espiritual, assim como a interferência do mundo espiritual na nossa vida, é tão intensa, tão assim, sabe? Que é um mundo só, né? Não tem jeito. Então, nós somos isso, e a gente precisa realmente ter essa, sabe, essa nova visão do mundo. Não tem problema que demore, mas vamos já plantar aquela sementinha. Eu lembro que outro dia, essa parte é muito boa. Eu tenho um cunhado que ele teve um problema teve um aneurisma e ele tem algumas limitações, ele não pode fazer força, né? Então, para ele é muito difícil. E ele ganhou uma muda de IP amarelo, era o sonho da minha cunhada, da minha irmã, né? Ele queria, nossa, um IP na frente da casa. E aí eu peguei e falei, poxa, eu vou te ajudar, né? Ele me pediu ajuda, claro que eu vou, vamos lá. E eu estava lá fazendo buraco, né? Tava lá, tinha adubo do lado, terra boa, e não sei o que, estava muda, e eu fazendo buraco, e ele ali do lado. Aí passa uma pessoa que era um conhecido dele, nem é muito amigo. Ele falou, você sabe quanto tempo vai levar para essa árvore ficar grande? Você tem ideia? Isso vai levar 80 anos, você não vai ver ela adulta, né? Aí eu, claro, como subiu aquela espiritualidade, né? Aí a minha resposta que eu falei assim, olha, eu não estou plantando para mim, para começar, nem é minha casa essa aqui, né? Estou plantando para ele. E eu não estou plantando, ainda que fosse na minha casa, eu não estou plantando para mim, né? Mas depois eu percebi que não valia a pena discutir, aí eu parei. Mas ficou a lição, sabe? Quantas árvores eu usufruo hoje de que alguém plantou e não usufruiu, né? Então, é uma sequência e nós fazemos parte dela. Isso se pensar numa encarnação só. Mas quem sabe eu vi a beleza de uma flor, numa árvore enorme, uma sombra e tal, de uma árvore que eu plantei há alguns séculos atrás, né? Agora já vem a parte mais poética, bonita, né? E até lógica. Então, eu posso ter sido o plantador da árvore que eu estou usufruindo agora, 80, 100 anos depois, né? Então, alguém plantou, seja eu, seja outra pessoa, alguém plantou. Então, nada mais do que justo que eu plante para alguém que venha no futuro. Então, é simples. E a gente precisa lembrar que esse salãozão é um só. Outro dia, até bom para você, assim, tão envolvida com a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que num dia a gente estava falando para um público, né? Que pediu para falar sobre a nossa experiência,
está acontecendo em Las Vegas, né? O movimento espírita, o movimento de caridade e tal. E a gente falou, não, a gente faz também junto o nosso exercício de caridade junto aos sem-teto, né? Aí uma pessoa no grupo, claro, não podia deixar de existir, essa pessoa falou assim, mas e quem cuida da pobreza daqui, do sem-teto daqui? Aí, de novo, sobe aquela espiritualidade, toda aquela perfeição espiritual, né? E fala, olha, a gente precisava, claro, com toda a educação, né? Até por uma questão de respeito, fala, a gente precisa esquecer do bairrismo, de fronteiras. O mundo é um só. E a pobreza, o sofrimento, a dor, ela vai continuar, né? E enquanto continuar, esse mundo vai ser o mesmo que é. Não importa se tem uma pessoa em sofrimento, em dor. Então, nós precisamos cuidar de todo mundo, onde quer que esteja. Pode estar do seu lado, pode estar lá longe, pode ser do outro lado do mundo, né? Mas que a gente cuide, porque é uma obrigação nossa e é um excelente exercício de fraternidade, de caridade, né? Quando eu estava aí, eu procurava cuidar do que estava aí. Mas eu estou aqui, o que eu vou fazer? Vou mandar recurso aí, quando é muito mais fácil eu usar recurso aqui? Onde tiver, porque tem que estar ao alcance da mão. E se sai daqui alguém e vai para outro lugar, vai fazer... Está fazendo pelo bem coletivo, né? Então, a gente tem assim uma visão meio distorcida das coisas, mas ainda estou com o seu ponto de vista. Nós estamos já preparados e a gente vai estar mudando isso aí, com certeza. E eu não quero me estender, tá? Eu vou ficar quietinho escutando vocês agora. Vou deixar a Cris agora. A Cris, baseada nisso que a gente acabou de falar, ela não podia ter nos ajudado quando ela esteve aqui, lá em Las Vegas, porque ela não pertence àquela comunidade. Então, já pensou? Mas ela falou, não, eu vou lá, eu quero, e saiu satisfeita de lá, gostou da experiência. Ela falou, não, cada vez que eu vier para cá, eu quero ajudar, porque me fez bem. Eu acho o seguinte, a gente tem que pensar assim, fazer o bem sem dizer a quem e aonde quer que seja. É fazer o bem, ponto. Eu penso dessa maneira, não importa onde você está, entendeu? Para quem é, se é uma pessoa do Brasil, é quem está precisando. Se você puder ajudar naquele momento, é isso que vale. Eu pelo menos, penso assim. Não, mas é isso. Tem uma outra pessoa que falou exatamente o que você falou com outras palavras, que a sua mão direita não veja que a esquerda faz, ou o contrário, que a sua mão esquerda não veja que a direita faz, né? Que era alguém que tinha um conhecimento fantástico. Então, não importa a maneira com que a gente expresse isso, mas é exatamente isso. Faz e não vê quem está sendo beneficiado. E vou até mais longe, se precisa ou não precisa. Mas naquele momento você chegou à conclusão que ele precisava, vai e faz. É melhor errar pelo excesso do que pela falta, né? Com certeza. É que nem você, por exemplo, você ajudar algumas instituições, alguns lugares, você não sabe para quem vai ser a pessoa que vai receber aquilo. Você está ajudando aquela comunidade ali toda, entendeu? Eu pelo menos penso assim, por exemplo, eu agora estou fazendo aula de inglês, mas pela 1000ª vez, né? Porque eu sou vagabunda preguiçosa. E aí eu comecei a fazer aula de inglês e eu acho interessantíssimo o que o meu professor, ele tem trabalha com uma ONG, né, que ele fundou e tal, e a ONG funciona da seguinte maneira: cada aluno pagante reverte para uma bolsa para um aluno que não tem condições, de um orfanato. Aí, o que aconteceu? A professora que estava me dando aula, eu perguntei, numa de conversar, eu falei para ela, mas você dá aula também por fora? Ela falou, dou. Aí, na hora, bate aquele negócio assim, puxa, ela falou assim, dou. E eu não tenho nenhum problema de dar. Tipo assim, quando eu entrei para essa ONG, para dar aula lá, eu já tinha alguns alunos, entendeu? Então, se você tiver alguma amiga que queira, aí até você, se quiser, não tem problema se você não quiser na ONG, até porque ela cobra menos um pouco, né? Mas aí, na hora, me veio aquele negócio, cara, se você tem condição de pagar, você está revertendo para uma vaga, entendeu? Para um aluno. Eu falei, não, eu vou continuar pela ONG, entendeu? Ou seja, eu pago até mais um pouco, mas é o que eu falo,
Não importa. Se você pode, de alguma maneira, ajudar, você ajuda da maneira que for, entendeu? Ou dessa maneira, ou... eu penso assim. Sabe, Cris, eu adoro compartilhar as experiências boas, né? Até as ruins, porque a gente também aprende com as ruins, né? Aprende, Claro. claro. Então, eu fui no aniversário de um amigo que fez 73 anos, algo assim, né? Ele não nem falou direito, ele falou, eu nem lembro, tá? Mas ele é mais velho do que eu, né? Só para ter uma ideia, ele foi amigo do meu pai, mais novo que meu pai, mas foi amigo dele. E aí, ele tem uma filha médica. Essa filha médica se casou com um médico, e eles são da mesma área. E eles estão num processo, eles trabalham com o robô, cirurgias para o robô, né? Uma coisa assim de primeira linha, né? E eles estavam comentando que eles conseguiram fechar um negócio, porque eles viajam para São Paulo, né? E moram aqui em Sorocaba, então eles não têm nenhum recurso deles lá. Por exemplo, eles não compraram um apartamento, não alugaram um apartamento, não. Eles ficam num flat, né? Negociaram lá o flat, ficam lá direto, já ligam, tem sempre um lugar para eles, né? E eles vão lá. É um apartamento pequenininho, né? Uma coisa muito pequena, de 50 metros, né, quadrado, mas que dá muito bem para eles, né? E eles só usam quando precisa, né? Vão lá, precisa, vai lá. Só que eles estão indo com muita frequência. Mesmo assim, para eles está sendo bom. E um consultório que eles alugam, aqueles serviços, né, que alugam consultórios, num lugar privilegiado e tal, que eles jamais poderiam adquirir, né, mesmo na condição dos dois serem médicos, e estão lá. E eles têm um consultório aqui que eles carregam um custo fixo enorme, que é onde eles começaram aqui, em Sorocaba. Começaram assim, antes de ir para lá. Teve outros lugares, mas aquele lá é o lugar. E aí vem a parte legal, a parte mais bonita. Eles não têm nenhuma obrigação com ninguém, mas eles mantêm lá uma menina que já está, uma médica, né? Que foi recém-formada, tudo, já há 4 anos. Ela não paga nada. Nada, nada, nada. Falei, mas assim ela contribui? Não, ela não paga nada, né? Mas ela é uma pessoa fantástica, uma pessoa excelente. E ela é a imagem da clínica, né? Sim. Então, é alguém que é do tipo. E tem uma segunda, que também está na mesma condição, mas não está tanto tempo, e que eles acham que não vai ficar, porque ela não tem a mesma característica da outra. Sim. Mas ela não ficando, vem imediatamente uma outra. Então, eles tinham 2 lugares. Uma está tomando lugar permanente por qualidade de trabalho, né? por resultado de trabalho. E a outra, na hora que der um tempo, que eles falaram, olha, você vai ficar tanto tempo aqui. Deu esse tempo, ela vai. Com isso, essa pessoa tem a oportunidade de aprender, tem a oportunidade de estar em contato com técnicas muito avançadas, né? Vão conhecer cirurgias, né? Elas conhecem cirurgias por robô, né? E aí, então, eu falei, e me diz uma coisa, o Estado ou você tem algum incentivo, né? Você abate com imposto de renda? Eu falei, não. Eu fiquei tão feliz com aquilo, assim, de ver as pessoas não vendo o lado financeiro, mas vendo o lado de construir qualidade em torno deles e que reflete na sociedade. Não é bonito esse? Eu fiquei assim muito feliz, porque eu já conhecia o quanto eles eram generosos, bondosos, fazem caridade, né? Mas tudo assim escondidinho, porque é que a gente tem uma aproximação muito grande. Então a gente conhece eles já há muitos anos. Então a gente sabe dessas qualidades deles. Mas sem alarde, sem nada. Mas é bonito de ver sabe, algo despretensioso, não tem segunda intenção, não tem nada. É muito bacana, eu acho. Nossa, agora sim, vou fechar meu microfone aqui, tá bom? Bom, então, se ninguém vai falar nada, eu vou dar início, então, à nossa oração de fluidificação da água
e passe virtual. Acho que para todo mundo poder concentrar, né, eu vou tirar minha câmera aqui para a gente concentrar apenas na oração. Todo mundo pega a sua garrafinha de água aí, né, e que possamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, e nos prepararmos agora para o momento de passe e fluidificação das águas. Irmãos, nesse momento, não importa onde estamos e nem quais dificuldades que estamos passando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro, abrandar o nosso sofrimento, acalmar a nossa angústia e afagar o nosso coração. Por isso, nesse momento, eu convido todos vocês a deixarem de lado tudo aquilo que perturba a nossa paz. Que nós possamos focar agora no nosso encontro com Jesus e com a espiritualidade amiga, que caminha conosco, nos ampara, nos orienta e nos acompanha nessa nossa vida. Deixe que a energia de tranquilidade e paz penetre em seus pulmões, os nossos pulmões, e circule por todo o nosso corpo. Que possamos nos imaginar em um local bonito, com o céu azul e o sol brilhando radiante, enquanto pássaros cantam, enchendo o momento de alegria e de otimismo. Nesse momento, somos atraídos para uma cachoeira e decidimos nos banhar. E enquanto nos imaginando banhando na cachoeira, deixando a água tirar qualquer impureza que houver em nosso corpo, os nossos amigos espirituais nos banham com energia, fluidificando a nossa casa, o nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito. Que esse banho de cachoeira limpe as nossas impurezas, as nossas angústias, as nossas preocupações, que renove a nossa energia, revigore a nossa fé, o nosso pensamento positivo. Que essas águas da cachoeira afaste de nós tudo que atrasa a nossa evolução e o nosso desejo de seguir, seguir o caminho do bem. Que ao sair da cachoeira, nós possamos receber o raio do sol, os raios do sol, nos energizando e trazendo luz para a nossa vida. E que essa luz cresça e nos envolva, trazendo harmonia e serenidade para o nosso coração. Que essa luz consiga fluidificar o nosso corpo, iluminar a nossa alma e ativar em nós todas as conexões nervosas e conexões celulares capazes de renovar o nosso corpo e fortalecer a nossa saúde física e mental. Que possamos sair renovados, energizados e fluidificados. Que essa luz que nos envolve possa crescer, se estender para o ambiente onde estamos e que cresça ainda mais e envolva todos os cômodos do nosso lar, que atinja o coração de todos aqueles que vivem conosco ou que vivem em nosso coração, mesmo aqueles que ficam fisicamente distantes de nós, mas vivem dentro, perto de nós. Que os nossos amigos espirituais possam também fluidificá-los, energizá-los, renovar neles a esperança, o amor, a harmonia. Que eles se sintam revigorados e que recebam o amor de Jesus onde quer que eles estejam. Então, muito obrigada pela presença desses amigos. A gente agradece essa oportunidade, Queremos agradecer essa oportunidade sublime de aprendizado. Agradecer, Senhor, pela sua presença, pela presença de tantos corações queridos que se fazem presentes.
Nós sabemos que nós não estamos sozinhos, porque quando nos reunimos para falar do teu evangelho, do teu exemplo, tua Alice está presente. E todos nós aqui estamos juntos para falar do teu amor, Senhor, do teu exemplo, que certamente representa luz para os nossos corações. E que todos que aqui se encontram sintam-se abraçados e envolvidos carinhosamente. E que assim seja, com a graça de Deus. Assim seja. Uma boa noite e obrigado pela atenção. Obrigada. Amanhã vai ter, Luiz? Se Deus quiser, amanhã tem o estudo do Livro dos Médiuns. Tá joia, queridinho. Beijo, beijo, lindona. Até mais, beijo, tchau, Dá um tchau. beijo na minha bonequinha, hein, Luiz? Oi? Dá um beijo na minha bonequinha. Pode deixar. Tá? Essa parte eu gosto. Tá bom. Abraço Beijo. meu também. Um abraço, Tchau, tchau. Luiz, você Renata. precisa terminar a gravação antes.